Era fevereiro de 1986, eu estava na época com 15 anos de idade e eu já estava frequentando o sistema religioso pela influência de colegas adolescentes, né, que já frequentavam. A gente começou a andar juntos, estudar juntos, e a gente começou a frequentar, mas a gente não entendia muito bem o que era salvação, perdição. Parece que é um defeito que os que conhecem o caminho da salvação têm, é que não anunciam muito. Hoje eu tento corrigir, fazer a minha parte, né, para corrigir isso. Mas nesse ano, nesse mês que aconteceu comigo, houve uma equipe de uma determinada igreja que foi passar um filme em um campo de futebol perto da onde a gente morava, e o grupo que a gente tinha lá, formava, a gente resolveu ir assistir esse filme. O filme se chamava Inferno em Chamas. É um filme bem antigo. Se a gente vê hoje, assim, a filmagem é de baixíssima qualidade, mas naquela época fez muito sentido. Eu lembro a cena que impactou foi quando, num determinado momento, passou uma cena das pessoas sendo atormentadas nas chamas do inferno, e me chamou a atenção o que parecia ser um adolescente da minha idade na época. E eu pensei, ué, quer dizer então que se eu morrer agora, eu não estou salvo, eu vou para o inferno? Ali houve um despertamento de necessidade de salvação. E continuamos assistindo o filme. O colega do meu lado virou para mim e perguntou se eu já tinha ido em culto, em algumas situações de culto assim anteriormente. Eu falei para ele, já tinha participado sim, muitas vezes, até porque o meu avô era presbítero, meu avô, minha avó, o pessoal era crente, e então desde a minha infância eu estava acostumado a frequentar. E eu perguntei para ele, e você? Aí ele disse para mim que quando ele era mais moço, há pouco tempo antes daquilo ali, algum tempo antes daquele acontecimento, ele tinha ido com a mãe dele e fizeram um apelo. Quem queria se entregar a Cristo, quem queria se converter, ele falou que foi à frente para receber oração, que ele atendeu o apelo, mas que também nunca mais voltou. Ele falou, fui lá, aceitei Jesus, mas nunca mais voltei. E eu percebi que não era só eu que estava sendo impactado com aquela mensagem, mas que ele também estava. E eu perguntei para ele se ele estava a fim de procurar uma igreja, um lugar para a gente se reunir. E eu falei, olha, que tal, se você quiser, a gente vai lá onde meu avô fica, onde meu avô frequenta, porque eu conheço todo mundo lá, e a gente já chega lá, avisa para eles que a gente quer ficar, e a gente fica. E isso já se vão mais de 30 anos. Eu, graças a Deus, compreendi a mensagem do Evangelho. Não é que eu tenha cometido um pecado específico, mas é porque eu sou pecador. Na minha natureza é de pecaminosidade. Eu preciso ser resgatado, preciso ser perdoado. Então, quero deixar essa mensagem para você também, meu amigo, que você precisa reconhecer que você é um pecador e precisa ser resgatado. Eu fiz o outro vídeo do cubo, e eu dizia lá que o homem tentou se reconciliar com Deus criando vários tipos de religião. E eu não mencionei um versículo que eu vou mencionar agora, muito importante, Atos 4:12. Pedro, quando pregou lá na igreja primitiva, um dos primeiros discursos da igreja, ele disse assim, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro falando a respeito de Jesus. Então a gente não tem opção, a gente não tem outra saída, nós não somos bonzinhos. A Bíblia diz em Efésios que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Você e eu não podemos jogar diante de Deus, Deus, eu fiz o bem, o Senhor tem que me aceitar. Não, é mediante o sacrifício de Cristo. O pecado habita em nós, na nossa essência. A gente precisa de um novo nascimento, de uma nova natureza, e só Cristo pode dar. Vou repetir aqui a mensagem de João Batista, que disse assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus abençoe a todos nós. Amém.